Agora, pode deixar de imaginar e conhecer a mulher fantástica que está connosco. E vamos falar com ela já a seguir. Estou a referir-me à Paula, que está aqui comigo. Olá, minha querida Paula, Olá, muito boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, antes de mais. É muito bom tê-la aqui, sabe? Porque hoje vai ter direito a um bocadinho de tempo para si. Um bocadinho de tempo, que é uma coisa que a Paula não sabe o que é. Não sabe o que é. Eu queria, antes de mais, ainda antes de falar do Miguel, falar um bocadinho do Micael, só para saber o seguinte. No caso do Micael, correu tudo bem? Gravidez, parto, criar o Micael, tudo bem? Tudo bem. Um menino sempre nenhum. saudável? Sim, saudável, não houve problema nenhum. Portanto, nunca houve, na verdade, motivos para preocupação? Não. O Micael, quando nasceu, já estava casada com o seu marido há muito tempo? Pronto. Ou viviam juntos? Sim. Não. Casei em 1997. Em 1997? O Micael nasceu em 98. Os dois estavam empregados, provavelmente? A minha gravidez foi trabalhada até ao fim. Trabalhou sempre até ao fim, portanto, nunca Não teve havia problema nenhum. E pronto, foi uma gravidez sem risco, sem nada, tanto de um como do outro. Ok. No caso do Miguel, durante a gravidez foi detectado algum problema no menino? Não. Nada? Não. Mas chegou a fazer ecografias? Foi sempre seguida com a médica até ao fim, nunca houve problema nenhum. E o parto também correu bem? Normal. Também correu bem. Quando o bebê nasceu, apercebeu-se de alguma coisa? Eu não. A parteira, a enfermeira, perguntou se o pai era loiro, aos olhos azuis, porque o menino nasceu com o cabelo branquinho, tipo filho de pesca, e com as madeixinhas já feitas atrás. Ou seja, já tinha estas madeixinhas que ele tem assim escuras? Atrás. E os olhinhos azuis. Mas prontos, eu disse que não. A avó tem os olhos verdes e eu tenho um tio meu que tem os olhos azuis. Não ligou? Não. Nós tivemos os 3 dias no hospital normal. A médica deu-nos alta e disse que daqui a um mês queria ver o menino porque queria ver se o cabelo branco caía ou o preto, porque vocês suspeitavam o albinismo. Só que o albinismo não tem madeixas, é só branquinho. Ou seja, nessa altura, quando ele nasceu, suspeitaram logo que ele fosse albino? Sim, foi logo. O que se segue... Veio para casa e... Veio embora, normal, porque ele não tinha... E ele depois mamava bem, dormia bem, ou seja, sim. o normal de um bebê? Normal um bebê. Ok. O que eu suspeitei também, naquele mês, como eu só tenho um mais velho, brincámos com ele, para eles, se eles vêm buscar os brinquedos... Se não cheguem com o olhar... Lá está. E ele não reagia ao olhar. Eu pensei, pronto, ainda tens o véuzinho nos olhinhos. E eu disse, pensei para mim, vamos esperar para a consulta e vou falar com a médica. Fui à médica naquele mês e disse à médica, a médica disse assim, vamos ver, mãe. E ela disse, não, o menino tem cataratas. Tinha cataratas com o mesinho? Tem cataratas. Foi retirada as cataratas em maio. Mas ele tinha quanto tempo? 5 meses? Com 5 meses foi retirar as cataratas. Mas um olhinho e depois passado um tempinho ao outro? Não. Foi isso. Ele tinha 5 mesinhos, fui tirar a primeira catarata. Passado uma semana, tirar a segunda. Com 5 meses. Entretanto, tinha abril e ele foi batizado. Mas espera, está-me a dizer com 5 meses, a minha pergunta é, quando lá voltou ao fim de um mês, que foi o que a médica pediu, o cabelo tinha caído? Não, estava igual. E então o que é que a médica suspeitou nessa altura? Era albino, só que depois fomos para a genética, para saber o sucedido, porque aquilo... E depois como a Fátima viu, parece uma âncora e uma meia-lua. Sim, parece sim, que foi na cabecinha. desenhado. Sim, ou seja, ele vai ser analisado em genética porque, sendo albino, os albinos não costumam ter manchas escuras no cabelo. Sim, manchas no cabelo. Portanto, o seu filho não tem esta característica. Isso aí. E, portanto, é por isso que a médica manda para a genética. Mas a médica, nessa altura, desconfiava de outras doenças? Não. Eu estava a suspeitar é o cabelo. Sabíamos que ele ia ver mal, porque os albinos perdem a audição e a visão conforme vão crescendo, não é? Isso a senhora já sabia? Não, fui sabendo com o passar do tempo. Sim. E fui pesquisando, porque albino não conhecia o que era um albino. Sim, não estava, ou seja, não estava por dentro. Não, não é? eu via falar muito nos animais albinos, quando uma pessoa via na televisão uma cobra albina, um leão albino, mas pessoas nunca tinha visto. Não.
Há pouco falou-me de ele ter sido operado pela primeira vez quando tinha 5 mesinhos. A minha pergunta é, até aos 5 mesinhos, o que é que em casa, até porque tinha termo de comparação, a Paula percebeu que o seu filho fazia diferente? Há pouco disse-me que ele não seguia os objetos com os olhos. Brinquedos, não. Não. Parecia-lhe que ele ouvia ou não? Não, pronto, porque ele reagia muito, reagia, não é? Mas só que depois nós soubemos que ele reage muito ao cheiro. Portanto, ele não reagia aos sons? Eu não sabia, só a partir da... Não, mas eu estou a dizer, até aos 5 meses, não se apercebeu se ele reagia ou não, só se apercebeu que ele não reagia aos olhos. Que não brincava com isso. Então, aos 5 meses, quando ele é operado, aos 2 olhos, houve melhoras? Ou seja, o bebê passou a seguir as coisas? Não. Disseram que ele reagia à luz, mas não via. Não via? Não via sombras. Reage à luz. Porque ele reage muito, faz muito, por cheiro. Mas nessa altura não se sabia, ele era muito pequenino, é isso, não é? Mas mesmo pequenino, não reagia. Pegávamos um brinquedo, pegávamos a chupeta, porque a chupeta, eu alimentei até aos 2 anos, mas a chupeta era uma brincadeira para ele. E ele não pegava nele, não vinha buscar. O irmão vinha, pegava e punha na boca ou brincava com ela. Ele não. Os brinquedos, não. Ele pegava nos brinquedos e era amassar. Ou seja, era só por tato, não é? Hoje, quando a Paula olha para trás, percebe que já era, estava o tato, ali ao final. Era o tato, ou seja, ele não via na mesma. Sim. O tempo foi passando e quando é que a Paula soube a realidade total? Porque hoje o quadro é muito complicado. É isso. Porque, entretanto, em abril, como eu estava a dizer, ele ia ser batizado. E na véspera de batizado deixei cair um texto de ferro na tijoleira. Aquilo fez um barulho enorme, ele estava ao lado, não reagiu. Deixei cair de propósito para ver se nada. E como ele ia ser operado em maio, eu falei com a médica oftalmologista. E a médica disse assim, vamos lá ver. Vou falar com o Dr. Rino e vamos ver se marcamos uma consulta para fazer os exames, para ver se o menino ouve ou não. Lá está. Foi rápido, em dias ela arranjou a consulta, numa sala que tem tudo de cortiça, e puseram aquele capacete. Sim, é a cabine onde se fazem os testes. Sim. Eu tive de o amamentar para ele adormecer por ele. E ele adormeceu, puseram o capacete, e eu cheguei a um ponto, eu estava a retirar o menino. Tal não era o barulho que eu ouvia já não conseguia. Através dos auscultadores. E ele nada? Nada, estava a dormir, não reagia. Pronto, fizeram mais exames, tanto num lado como do outro. Neste caso, estamos a falar de uma surdez profunda. É profunda. Porque esses auscultadores, quando eles põem muito alto, aquilo é mesmo muito alto. É isso, eu já tinha um menino assim, muito já alto. não conseguia. E ela assim, pronto, parámos, não vale a pena porque já estamos a... Ou seja, a mim já estava a aborrecer. Ao menino, nada. Portanto, isto foi antes de fazer um aninho? Ainda antes de fazer um aninho? 5 meses. Então, aos 5 meses, percebe que o seu filho é surdo profundo? Ia ser operado às cataratas. Pronto, e a partir daí foi uma bola de neve. Quando ele tinha 5 mesinhos, a Paula trabalhava ou não? Não, eu só trabalhei um mês. Tive aqueles 4 meses que uma pessoa naquela altura estava em casa, não é? Com os meninos. Pus o menino na ama. Fui trabalhar aquele mês. Quando ele ia fazer 5 meses, já recebi a carta como ele ia ser internado no Maria Pia para ser operado no dia 13 de maio, no dia dos anos. Dia dos meus anos, sim. E o médico, eu fui à visita dos 5 meses, a médico de família. E eu disse que recebi postal para ele ser internado. E ele disse a partir de hoje, que era dia 8 de maio, a partir de hoje não vais trabalhar, que vais precisar de apoio para o menino. Mas pensava eu que ia ser 1, 2 semanas. E que voltava ao seu trabalho. Não, o que se segue a partir daí foi descobrir várias coisas. Mas diga-me o que é, Paulo? O que é que foi sendo descoberto? Para além do que já falámos, que não é pouco. A cabecinha dele não se segurava. Como uma pessoa pega o bebê ao colo... O bebê vai ganhando força, começa a pôr a cabecita, quer ver tudo. Descaía. Eu tenho aí fotos que ele está numa cadeira em azul para proteger a coluna, para ele fortalecer. E pronto, mesmo uma médica de Maria Pia que me disse que o seu filho não vai andar, não vai ver, não vai ouvir, vai ser um vegetal. Ai, que horror. E eu Ele fiquei tinha sem nada, que estava na consulta sozinha. Eu, para vir embora, estive parada quase na Águas Santas, numa bomba de gasolina,
2 horas, porque não sabia se ia conseguir levar o carro para casa. E Tinha o seu filho quanto tempo quando ouviu isso, que o seu filho ia ser um vegetal? ele tinha 5, 6 meses, não tinha mais, porque Ou seja, isto foi tudo muito rápido, então. foi tudo. O que me está a dizer é que a partir daquela altura aquilo foi Sim. sempre a complicar. Sim. Mas estava-me a dizer que estava sozinha na consulta, mas costumava ir acompanhada, ou o pai costumava ir às consultas? O pai ia a algumas, não ia a todas, porque pronto, também precisava trabalhar para. Claro. Porque Sim, era alguém o tinha único, que era sustentar o a único casa. sustento da casa. Precisava trabalhar. Então eu ia muitas vezes. Tinha carro, tinha carta, para não estar a perder, eu ia. Mas tudo, uma pessoa dizer assim isto. Também não fui a primeira pessoa a ouvir isso, que muita gente, mais que uma pessoa, ouve e também dizem isso. E é complicado. Tínhamos de nos preparar primeiro, para nós receber esta notícia. Não era assim, era frio. Sabe que é uma coisa que se ouve aqui neste sofá muitas vezes, Paula? Pais que infelizmente recebem este diagnóstico, e infelizmente não são poucos, como a Paula diz e com toda a razão, e nem todos os profissionais de saúde têm a preparação, uns, outros, a sensibilidade, porque eu acho que é preciso as duas coisas. É preciso ter preparação e ter sensibilidade para saber dar uma notícia como estas. Dizer a um pai ou uma mãe, o seu filho vai ser um vegetal, eu não sei, mas deve ser uma coisa tão forte de se ouvir, uma coisa que deve causar um sofrimento e uma dor tão grande, tão grande. Se me cortasse, não estava assim. Se a cortassem, não ia sentir. Não. Porque a dor que sentia cá dentro era muito maior. Então saiu daquele hospital, em direção à casa, parou na estação de serviço e ficou ali 2 horas de certeza a chorar e a pensar... E a olhar para ele e disse, o que é que vai ser de ti? O que é que vai ser de mim? Tinha o mais velho. Com que idade tinha o mais velhinho? E são 4 anos. 4 aninhos de diferença. E eu disse assim, eu vou ter de arregaçar as mangas. Depois o médico disse, fomos fazer consultas de genética, vendo coisas. Depois também descobriram que ele é hiperativo, porque ele não parava de mexer. E esse seguinte, depois também foi o autismo. O autismo foi descoberto, ele tinha... Muito mais tarde que já estava no infantário, porque ele fazia tudo que for baloiço, aqueles gestos repetitivos. Prontos. Então até aí não tinha sido descoberto o autismo, mas tinha sido descoberta a hiperatividade. Ele teve em casa consigo, só consigo, Paula, até que idade? Quando é que ele vai para uma escolinha, para o infantário? Ele vai para a escolinha, eu tinha apoio em casa. Um terapeuta vinha a casa ajudar-me a fazer terapias. Terapias. Mas que terapias é que ele fazia em casa? por exemplo, com pasta de modelagem. Devia ser um terapeuta ocupacional, Sim, provavelmente. sim. Havia uma associação do Porto que trazia umas cadeiras específicas para o menino estar assentado com um tabuleirinho, e depois nós punhamos farinha, e depois tinha coisas que ele não gostava por as mãos, na gelatina, na farinha com água. Ele não gostava de pôr as mãos. Mas ele não gostava de pôr as mãos a partir do tato, não é? Porque ele ver, eu não sei... Não via nada. Não via. Não. Era a partir do tato. A partir do tato. Então, a Paula permanecia em casa com ele e recebia quem vinha fazer as terapias. Tinha muita terapia por semana ou não? Não. Só tinha 1 ou 2, não era assim... Era uma coisa pouca. É o habitual, porque era as terapias que tinha direito pelo Estado. Estado, sim. Portanto, pouca, não é? Muito pouca. A Paula já não pôde voltar ao seu local de trabalho. Não. O seu filhote entra para o infantário, ou enfim, para uma instituição onde passa um bocadinho do dia para ele entra no infantário. Ele tinha 2 aninhos, que ia fazer 3 em dezembro. Não é? Eu, a partir daí, andei à procura de trabalho para ver se nas horas que eu estava no infantário se conseguia. Conseguia, mas não, porque eu tinha de o levar e eu às 3 horas tinha de ir buscá-lo. Porque ele não tinha ATL. Porque eu estava em casa. Se eu estivesse a trabalhar, ele tinha direito ao ATL. Não tinha direito. Então, eu levava, porque na Maré eu não sabia que eu tinha direito ao transporte. Ninguém me disse que tinha direito ao transporte para o menino. Durante o tempo que ele esteve no infantário, fui eu a levá-lo ao carro e levava ao mesmo tempo o Micael à primária. Acompanhei também o Micael na escola. E depois é que soube, quando ele foi com 7 anos para o Porto, que ele mandaram o menino para o Porto,
para uma escola, não é específica, mas era uma escola que ia ter, que eles iam abrir para ajudarem, como ele era surdo, a tentar que ele comunicasse connosco de outra maneira. E a partir daí, sim, já tive transporte. Para o Porto. Para o Porto. Porque vive onde? Onde é que a Paula vive? Felgueiras. Em Felgueiras. Mas então espere, só para eu perceber. É que deu assim um salto, como se aqueles 7 anos não tivessem sido aquilo que foram. Como é que foram aqueles 7 anos, Paula? Foi difícil, porque tive direito à baixa 3 anos. E depois? Depois nada? Nada. Ou seja, está em casa como cuidadora? Sim, não tive nada. Depois disseram-me para pedir a terceira pessoa. O subsídio de apoio à terceira pessoa, sim. Eu pedi e a bonificação do menino. Agora o menino está com o abono, a bonificação e a terceira pessoa. E isso prefaz a fortuna de quanto? 284,88 €. Ai, fecha lá. Com tanto dinheiro, nem sei o que é que faz. Sou rica. É, exatamente. Eu estava a pensar isso, Paula. Com todas as necessidades do seu filho. Bom, há aqui uma situação que ainda não falámos. Que apoio é que teve e que ajuda é que teve por parte do pai enquanto ele viveu consigo? Com o pai. Enquanto viveu consigo. Depois já vamos ao resto. É, sim. O dinheiro, eu não vi nenhum. Dinheiro não vinha nenhum, como Não. assim? Ele não dava dinheiro. Se eu pedisse dinheiro, ele dizia, vai trabalhar. Ele tinha o vício do tabaco. Bola. O dinheiro, para mim, pouco chega. Então, mas, por exemplo, a Paula não podia trabalhar porque estava em casa como cuidadora a tempo inteiro. Portanto, se não podia trabalhar, se ao fim de 3 anos ficou sem receber nenhum, não tinha dinheiro. Ponto final. Se pedia dinheiro para o sustento da casa, para as fraldas para o filho, aquelas coisas que é Sim, normal. base. Se o pai não dava, como é que fazia? Pronto, pedia. Por exemplo, compras. Ele pedia à mãe para comprar. Depois ele vinha da fábrica e trazia embora. Tinha colegas minhas, que também agradeço, que me ajudaram em fraldas. Também posso dizer em pensos higiênicos, que ele não trazia nada disso. E várias coisas. Depois não é só... tu não vais trabalhar porque não queres. Eu ouvi muitas vezes isso. Oh, Paula, vamos lá ver. Mas este pai não via a realidade do filho? Não, ele não via o grau de dependência. O seu filho está cá hoje. O seu filho exige uma pessoa 24 sobre 24. Não dá para folgar nem 2 segundos. Nem ele, nem a família dele. Porque ele dizia que eu não trabalho porque não queria. Que quando ele estava na escola podia trabalhar. Eu dizia, arrasme o emprego que eu vou. Mas a questão é o horário. Mas eles não entendem isso. Sim, está bem, mas eu já agora aproveito para quem tem esta visão limitada, não é? Deixava o seu filho na escola às 9, que era a hora que o recebiam. O menino tinha que sair da escola, penso que hoje ainda é assim, não é? Ele tem que sair até às 4. Às 4, 4h30. Às 4. E entra às 9. Portanto, tem que ser um patrão que, repare, aceite que deixa-o às 9, depois tem que chegar ao sítio. Pronto. Que entre às 9h30 se for ali ao lado, certo? E que depois saia a horas de ir buscar o seu menino. E mais, tem que ser, é isso que eu ia dizer, tem que ser um patrão que cada vez que entram as férias escolares possa dizer à funcionária agora vá para casa durante as férias escolares. E eu pergunto onde é que está esse patrão, que se existir, digam-me. Não é? Há tantos pais a perguntarem-me isto, eu vou tentar dizer, olha, há este patrão assim que faz isto. Não existe. Não existe. Mas eu recebo muitas vezes. Está aqui o meu filho mais velho. Ele pode dizer. Ele já vai entrar. Já porque ainda esta semana nós tivemos aqui várias mães cuidadoras e deparam-se com o mesmo problema. Elas não podem regressar ao trabalho porque não há ninguém que lhes dê um trabalho adaptado a este trabalho a tempo inteiro, que é cuidar de um filho. Não tem salário nenhum depois. E não somos reconhecidas. O trabalho que nós estamos a fazer. Então, espera. Isto era a situação em casa. Portanto, mas permaneceu casada até há quanto tempo? Há quanto tempo é que o pai saiu? O pai saiu, fez agora 4 anos em novembro. O dia 14 de novembro que ele saiu de casa. Ok. Então, e no dia 14 de novembro teve uma conversa contigo? Explicou-lhe que não queria mais estar casado? Não foi? A conversa foi como o filho mais velho. Diz à mãe que saí de casa e não veio mais. Até hoje. E não percebi, desculpe lá, explique-me lá, porque às vezes deve ser do cansaço e eu não percebo bem. Explique-me lá isso outra vez que eu não percebi. Ele não falou comigo. Mas esteve casado consigo, ou esteve junto consigo quantos anos? Estava casado comigo até 2015. Não, eu quero saber o número de anos, só para perceber. 18, 19. Portanto, ao fim de 18 anos, no dia que decidir ir embora, não conversa consigo. Não. Conversa com o filho.
E diz o que é ao filho? Eu disse ao filho, diz à mãe que eu não venho mais. Diz à mãe que eu não venho Não venho mais. mais. E dia 14, foi na 10 dos meus anos. Portanto, foi comprar tabaco e não voltou. Pronto, podemos dizer isso. Não é? É? Agora espere. Saiu de casa, e provavelmente também não era feliz neste casamento, ou era? Não, porque uma pessoa não tinha apoio de ninguém. Eu tinha de arranjar tudo soluções para mim e para os meus meninos. Porque é o seguinte, às vezes fazia o almoço ou o jantar, o que fosse preciso, e muitas vezes ele não vinha comer. Então, Chegava a casa, olha, já comi. Muito bem. Vinha outra vez, já comi. Eu sei onde é que comiste. Olha, comi com meus amigos da bola. Olha, comi na minha mãe. Olha, comi na minha tia. Cheguei a um ponto, só fazia comer só para nós três. ou seja, era uma solidão acompanhada, que é muito pior do que a outra. É. Agora, nestes 5 anos que esta pessoa já saiu de casa, tem apoiado, ajudado, vai visitar os filhos, divide as tarefas consigo, principalmente no caso do Miguel, que está totalmente dependente, vem dividir a tarefa consigo? Quantas vezes veio ver o seu filho Miguel a casa? 0. Ele tem no tribunal... 0 em 5 anos? Vai fazer 5 anos agora para novembro, não é? Só faz 4. 4, ok. Não interessa, não muda nada. Sim. Fomos ao divórcio, não é? Foi decretado que na ata que ele tinha de vir buscar o menino todos os sábados, das 3 às 6h30, até hoje. Para a mãe descansar um bocadinho. Até hoje? Até hoje. Nada. Nada. Ok. Portanto, tem sido mãe e pai. Sim. Ora bem, nós fomos... Isto deixa-me sempre muito a pensar. Nós fomos ver como é que é o dia-a-dia desta família. Eu trabalhei há 17 anos. Desde que o Miguel nasceu, só trabalhei um mês. Não é fácil, os horários das fábricas e do menino ir às escolinhas, consultas, não dá. Não, e depois o pior é que anda nas férias. Junho até setembro, quem fica com o menino? Ninguém, não tem ninguém que fique com o menino. Lá está, a verdade é uma, ninguém pensa nisso. O nosso dia-a-dia é manhã a pé, dar a medicação ao menino, pequeno almoço, depois vesti-lo, porque às vezes há descuidos que acontece, e ele vai para a escolinha. Quando ele está em casa, é o tempo para ele, porque ele pede atenção. Depois quer brincar, puxa-me mesmo para ir com ele, porque é a maneira dele comunicar. Ele gosta muito de brincar aos legos. Os legos ele adora. Tudo que for luzinhas também gosta. Nós, quando ele quer alguma coisa, ele dá-nos muito miminhos. Mas isto é como todos. Os dia a dias não são fáceis. Sozinha, uma pessoa tem tudo sobre os ombros. A casa é arrendada, precisava de umas obras que foi pedido, só que nunca... A pessoa disse que não, a senhoria disse que não. Para ela fazer obras temos de sair daqui e arrendar. Fica mais caro. E eu não tenho possibilidade para pagar mais do que estou a pagar agora. Não é fácil porque eu tenho de fazer contas com o dinheiro que eu tenho. Não é que aquilo possa vir. Não é só a renda, é a luz, é a água, a alimentação, é a gasolina do carro, as consultas, é as fraldas e as surpresas que aparecem vezes no meio. Tristeza não vale a pena. Muita gente me diz, está sempre contente, nunca estás triste. Triste para quê? Ninguém me pergunta, olha, tens isso, tens aquilo, precisas disso, precisas daquilo. Eu só vivo com aquilo que tenho e aceito tudo que vier.
Pode-nos faltar dinheiro, pode-nos faltar tudo, mas o amor e o carinho que nós temos não falta. Paula, o seu filho em casa orienta-se, não é? Porque ele conhece a Já casa. estamos lá há 13 anos. Portanto, ele conhece o espaço. Eu percebi que ele ali, ele conhece e ele é muito sensível com a questão do cheiro, ele segue as coisas, Sim, e, sim. portanto, ele ali sabe. Fora, como aqui, tem estado de cadeira de rodas, porque não conhece o conhece, sítio, não é? Portanto, está totalmente dependente de si. Sim. É a Paula que lhe faz tudo. Que lhe põe as refeições, que lhe dá banho. E tenho a ajuda do meu filho mais velho que lhe dá muitas vezes o banho. Não, o seu filho mais velho é um anjo na terra, não é? Eu estava a ver as imagens, esta casa está muito degradada. Mas eu não tenho dinheiro para pagar mais. Quanto é que paga de renda desta casa? 150. Eu atrevi-me a fazer uma conta, porque comecei a juntar o dinheiro que recebe das várias coisinhas e deu-me 400 e peço-me que 94 euros, por aí. É isto que tem E para... depois ainda tem a pensão de alimentos que o pai dá. Pronto, tudo bem. Ok, 150 de renda. Água, luz, despesas normais, fraldas, medicação, os cremes, porque ele tem que usar cremes muito específicos e que também são caros. Diga-me com toda a franqueza, quanto é que lhe sobra para comer? Para comer, Paula, eu não disse para mais nada. A Paula confidenciou-me lá fora que ofereceram-lhe esta roupinha porque vinha ao programa. Foi a Marina Peixente que me ofereceu. Para que viesse bonita. Vinha bonita de qualquer maneira, deixe-me dizer-lhe. Porque é uma mãe tão linda, que vinha bonita. Mas alguém lhe ofereceu para que viesse bonita. Sim. Foi a Marina, se ela que esteja a ver, beijos para ela. Foi ela que me ofereceu, que tem uma loja online. E ela disse, não, tu não vais ir como tu vais. Eu vou-te dizer 2 toaletes, tu vais escolher o que tu quiseres. Ainda há gente generosa. Ou seja, nunca... eu não sei, mas eu suspeito que já algumas vezes lhe faltou a si, muito. Se eu lhe disser que muitas vezes não comia ao meio-dia para dar aos meninos à noite. Porque eles no meio-dia comiam na escola. Eu já imaginava. Eu já imaginava que já tenha passado algumas vezes fome para dar aos seus filhos. Eu já imaginava. Bem, nós já falámos aqui, Paula, do seu filho mais velho. E o Micael é fruto do amor desta mãe, que está aqui sentado ao pé de mim. É um garoto com um coração fantástico. É uma bênção ter um filho assim. É sinal de que está a fazer tudo bem. Vamos conhecer este menino. Não me recordo muito bem da altura do nascimento do meu irmão, porque tinha apenas 4 anos quando ele nasceu. Mas sei que estava muito contente porque tinha um irmão para brincar e fazer todas aquelas brincadeiras de criança. Eu sempre soube que ele era um menino diferente, mas nunca o rejeitei nem o pus de parte, e fazia questão de estar sempre à beira dele. Desde sempre que somos próximos, e como irmão mais velho, tenho a responsabilidade de o proteger e estar sempre ao lado dele. Aliás, devia ter uns 4 ou 5 anos, quando um dia o Miguel teve de ir ao hospital tirar sangue para umas análises. E eu fui também. E quando a enfermeira estava prestes a espetar a agulha, eu virei-me para a enfermeira e disse-lhe: se magoar o meu irmão, vai ter que se ver comigo. A nossa relação sempre foi cúmplice e especial, e nenhuma outra pessoa a entende como eu. Olá, Micael. Estou muito contente de ter aqui. Obrigada por teres vindo. Sei que estás a estudar longe, mas tu não quiseste faltar num dia em que a tua mãe vem aqui partilhar a vossa história e explicar o que tem sido este caminho. Como é que tem sido este caminho? Criar o teu irmão com tantas dificuldades? Complicado, mas com o amor tudo se consegue. Como é que é a tua relação com ele? Como é que é a tua ligação com o teu irmão? Com o Miguel? Sempre eu puxava por ele para brincar e tudo mais. Percebia sempre que ele era uma pessoa diferente, mas que eu brincava com ele do meu jeito. Mesmo ele não percebendo o que é que eu estava a fazer, eu conseguia brincar e eu percebia que ele era o meu irmão, não da mesma forma que as outras pessoas, outras crianças têm os seus irmãos e brincam, e eu sabia como era diferente.
Mas eu tentava adaptar-me e não pôr de parte, porque para mim um irmão era ser assim, como ele é. E tu amas o teu irmão incondicionalmente. Isso sempre. Olha, e a tua mãe? Faz-te conta que ela não está cá. Como é que é a tua mãe? Fala-me lá da tua mãe. A minha mãe é espetacular. Sempre tenta... Os meus objetivos, ela faz tudo para eles conseguir. Ela sempre, podendo não ter dinheiro, nem outro tipo de posses, fazia de tudo. Se não fosse direto, ia à volta e conseguia na mesma. Porque o certo é que tu, que és trabalhador estudante, foste sempre, tu és um jovem trabalhador, um jovem que faz pela vida, que está muito empenhado em dar à mãe e ao irmão um futuro melhor do que a vida que eles têm tido. E isso tem tanto valor, Micael. Um dia que tu sejas pai, tu vais perceber o valor que isto tem do que tu estás a fazer. Mas o que eu dizia é, a tua mãe mesmo sem posses, porque não tem, a tua mãe tem este dinheiro para viver, não é nada. Falta-lhe muitas vezes no prato dela. Mas mesmo assim, tu estás a estudar, tu estás na faculdade. Sim. Como é que tu consegues? Explica-me lá que tu também deves conhecer o milagre da multiplicação, Micael. Primeiro, eu tirei um teste para exportação e logística em Braga. Primeiramente, as propinas tinha de esperar pela bolsa, podia pagar as propinas após receber o resultado da bolsa. E a casa, nós tínhamos, falei com a senhoria, e pedi-lhe para quando receber a bolsa para lhe pagar, porque eu não tinha dinheiro para lhe pagar a renda. E a senhora foi espetacular. E aceitou. E no final quando eu recebi o resultado da bolsa, foi a primeira coisa que fiz, ir ao multibanco e pagar logo as coisinhas. Sabes que ainda há gente generosa, e nós temos aqui uma pessoa, já vou falar com essa pessoa, que também é uma pessoa muito generosa, mas eu queria dizer que há pouco já fiz referência, minha querida Paula, que uma das coisas que custa muito dinheiro é os cremes que precisa de usar no Miguel, porque não pode ser cremes quaisquer, tendo em conta o facto de ele ser albino, as proteções solares, tudo aquilo tem que ser mesmo aquelas marcas e não pode ser de outra maneira. E custa muito dinheiro para quem ainda por cima recebe o que recebe. Mas eu tenho a dizer-lhe que nós, programa, contactámos a marca Isdin, que é a marca dos cremes que utiliza para o seu filho. E durante um ano vai ter os cremes todos que precisa, sem ter que gastar onde estão. Obrigada, Isdin. Obrigada, Isdin. As pessoas não têm a noção, estes cremes são muito bons, são mesmo muito bons, e as pessoas não têm noção a poupança que é neste orçamento tão magro, não terem que se preocupar. Muito obrigada, sinal que é uma marca com consciência. Obrigada, agradeço mesmo em nome desta família, em meu nome. E eu tenho aqui na primeira fila uma mulher que está lavada em lágrimas, a Ângela, que conheceu a Paula nos corredores de um hospital, quando ia fazer uma consulta também com os seus filhos. E foi aí que conheceu a história da Paula e nunca mais parou, Ângela. Verdade. A tentar de agora tudo. Os cremes, minha nossa. Pronto, mas a Estava à tentar espera. de tudo para ajudar uma família que a senhora não conhecia. É verdade. No meio de uma sala de espera do Hospital de Pediatria, com muitas mães, muitas crianças, e chama-me a atenção o Miguel, por ser um jovem, loiro, adoro crianças loirinhas. Lindo, Confesso, lindo, ele é lindo. E o cuidado que a mãe estava a ter com ele, porque grande parte das vezes que a gente vai às urgências, vai a um consultório, nós vemos os pais, os cuidadores sentam-se, as crianças ficam ali à espera da consulta. A Paula não. A Paula estava constantemente a oferecer-lhe um iogurte e ele dava para trás. Oferecia um pão e ele dava para trás. Mas constantemente, à volta dele, ela nem estava sentada, estava simplesmente em pé, à volta do menino, a ver o que é que ele queria, o que é que precisava, porque ele não comunica. Então a primeira coisa que eu disse à Paula foi precisamente: olha, você vai me desculpar, mas eu tenho que lhe dizer, você tem um filho tão bonito, que idade é que ele tem? Eu fui pronto, e aquela necessidade da Paula de estar 24 horas sozinha, simplesmente se sentou à minha beira, virou um menino para nós e começou a falar. Eu simplesmente olhei para ela e disse: nossa, e eu acho que a minha vida, nossa. É muito fácil. Tipo, que os nossos problemas são minúsculos. Oh, Ângela, mas eu tenho que também lhe dizer uma coisa e prestar-lhe aqui uma homenagem, que eu acho que a Paula vai concordar comigo. Podia ter ouvido a história, voltado para casa, partilhado com a família e ter ficado. Verdade. Mas a Ângela não parou. Partilhou esta história no seu Facebook, pediu ajuda à família, etc. E a verdade é que esta família, no Natal, teve felizmente uma situação um bocadinho melhor, porque a senhora não ficou sossegada.
Olha, Fátima, no dia 23 de dezembro, na segunda-feira, depois já do fim de semana, todos os dias, de manhã à tarde, falávamos, eu tive a abertura, que já tínhamos alguma confiança, e perguntei-lhe: Paula, se não tivesse estas ajudas, quanto dinheiro é que você tinha para passar o seu Natal e a sua passagem de ano? Diz ela: olha, no fim de pagar as contas todas, ia ter 20 euros. Graças a Deus que existem ângelos nesta vida também. Bom, obrigada, Ângela, e a tudo o que tem feito. E não é pouco, tem sido realmente uma amiga, de tal maneira que está aqui hoje, não é? Está aqui a dar apoio à família. Que bom ter amigos assim. Digo-lhe uma coisa, Paula, vale a pena estas mães solidárias e tão atentas, e eu não me canso de as homenagear. Há uma coisa que aconteceu até agora. Não teve um dia de descanso. Um dia de descanso. Nunca pôde passear. Sei que gosta muito do mar, que gosta de ver o mar. Nunca foi a lado nenhum, nada, zero. Eu tenho aqui um presente para lhe dar. E estou tão feliz de lhe dar este presente. Vai passar uns dias de férias, mas vai passar uns dias de férias. Claro que leva o seu filho. Escusa já de olhar para mim com ar de eu não vou deixar para trás. Nem me atrevo. Pronto. Vão os três. Vai também com o Micael, com o seu Miguel, e também vai de férias uns dias para o Algarve, para Monte Gordo, para um hotel Vasco da Gama. Pensão completa, as refeições todas, não tem que se preocupar. É chegar, papo para o ar, que é a mesma expressão portuguesa, descansar, ver o mar, passear ali naquela zona, que é uma zona muito bonita. E, portanto, vai finalmente ter uns dias de descanso com os seus filhos e vai poder passear. E a surpresa não fica aqui, porque eu sei que esta hora na sua cabeça deve estar assim: é fantástico, mas então ir para lá, como é que eu vou? E a despesa que é chegar lá e voltar? Também temos solução. Nous sommes très fiers d'aider cette famille et très heureux pour eux, dans ces périodes de fin d'année, de les savoir ensemble, à passer de belles vacances pour la première fois de leur vie. Un grand merci à Angela, notre employée, qui représente l'état d'esprit de la compagnie et qui a permis tout ça. Et nous avons d'autres idées et projets pour la suite. Voilà, profitez bien. Vou traduzir, que sei que daqui para ali não lia. Mas percebe francês? Ai, é verdade! Olha eu, burrinha, ia dizer: vou traduzir, porque daqui para ali não lê as legendas. Esquece-me que a Paula viveu anos em França, deve ter percebido melhor do que eu. O que é que o senhor disse? Tem a viagem paga para... É patrão da nossa Ângela e vai-lhe oferecer. Sim, Palmeirinha, sim, muito bem. Portanto, dizer que o patrão o Frederico Rossi, que é patrão da nossa Ângela, oferece-lhe então as viagens para irem, para voltar. Portanto, vão, voltam, não gastam nada, descansam, alimentam-se bem, respiram e tenho a certeza que têm depois uma energia multiplicada, porque amor tem a senhora em doses que poucas pessoas conhecem. E filhos maravilhosos também. Muito obrigada por ter vindo. Sei que quer deixar só um agradecimento geral e tenho 5 segundos. Consegue agradecer só a quero todos? agradecer globalmente as pessoas que me ajudaram até hoje a passar o Natal bom. Meus pais e irmãos, a Marina, que me ofereceu isso, Carla e Marco, Mizinha, todos. Eu já não consigo dizer mais nada. Pronto. Mas olha, e agradeço também ao patrão da Ângela. E a Ângela, naturalmente. E a Fátima, que é um obrigada. A mim não tem que agradecer, no intervalo vou cumprir o que lhe prometi. Vou assinar o seu livro, que não me esqueci. Um aplauso para esta família, voltamos daqui a um minuto.